Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda assusta muitos empresários, gestores, prefeitos no Piauí e pelo Brasil afora. Estou falando da reforma tributária. É uma reforma que já começa a entrar em vigor e que tem muita surpresa para muita gente. E quem vai esclarecer tudo sobre essa reforma tributária é alguém que conhece a reforma a fundo. É uma advogada, tributarista, a doutora Thaisa Cavalcante. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, Douglas. É um prazer para mim estar aqui podendo contribuir com esse tema de tanta relevância. Pois é, eu estou aqui com um mini currículo da senhora, mas eu queria que a senhora mesmo falasse para a gente quem é Thaisa Cavalcante, por Thaisa Cavalcante. A Thaisa Cavalcante é a filha do seu Daniel e da dona Helena, né? Porque eu sempre falo para os meus pais, tudo que há em mim, cada pedacinho de mim tem muito deles, né? E meu pai sempre me criou, minha filha, eu sou do interiorzinho do Maranhão, uma cidade de 10 mil habitantes. Qual é a cidade? Lima Campos. Lima, conheço Lima Né? Campos. Pronto, pois eu sou lá de Lima Campos e Ela tá no mapa, viu? tá no mapa, já colocaram. Por muito tempo não esteve, mas já colocaram. E, enfim, tenho muito orgulho da minha cidade. E eu saí com 15 anos, fui fazer ensino médio em São Luís. Quando passei no vestibular em Direito na UESP, no Estadual do Piauí, vim morar em Teresina e por aqui fiquei, né? Cheguei aqui e é o lugar que você estuda, é o lugar onde você constrói amizades, constrói um network. E comecei a trabalhar e sempre quis trabalhar com direito tributário, com empresa, com município. Então, hoje eu sou especialista, assim, em direito tributário, pela PUC de Minas, né? Fiz meu MBA de Gestão Pública, Economia e Relações Governamentais pela FGV, que foi, assim, um grande conhecimento de mundo, diretamente no Rio de Janeiro. E outras, né? Especialista em constitucional, administrativo. Mas o que eu sempre falo, toda vez que eu chego, né, num município novo para trabalhar, porque hoje eu trabalho assessorando municípios, tanto no Piauí quanto no Maranhão, e também a gente tem já uma ampla cartela de clientes privados, de setores diferentes, né? Então eu brinco, tem dia que eu tô pelo fisco, tem dia que eu tô pelo contribuinte. Só não pode quando é do mesmo município, obviamente. E eu falo assim, a gente estuda, a gente lê, mas o que nos credencia é o dia a dia, é o conhecimento de causa. Então, quando eu chego num município novo, eu falo, eu posso até entender de leis, mas quem entende desse município são vocês, são os assessores, é o prefeito, são as pessoas que moram lá. Então, a gente sempre vai com muito respeito, tentando entender a demanda local, para que realmente consiga implantar algo que faça sentido, né? De melhoria, de transformação social. E o tributário sempre foi o bicho-papão, inclusive nas faculdades, né? Eu passei por essa situação e realmente assusta muitos acadêmicos, embora não seja tanto assim. Quem começa a estudar sabe que não é assim. Entretanto, independentemente da reforma, o que assustava muito é que essa legislação ela muda, sempre mudou, né? De períodos em períodos. Agora, com essa reforma, essas mudanças vão diminuir? A reforma chega e dá um sossego ou não? Depois de um certo tempo. O que acontece, né? A reforma, ela era necessária. A gente não pode dizer que num estado onde você tem... cada estado, são os 27 estados, né? Obviamente com o Distrito Federal, tem legislação própria. Aí você tem mais de 5 mil municípios com legislação própria. Aí você tem inúmeros tributos federais, cada um com sua legislação própria. Então, chega ao termo de você ter mais de 10 mil normativas para estudar e fica impossível. Mesmo agora, com muita ajuda da inteligência artificial, continua ficando impossível você realmente ler, compreender e entender tudo isso. Então, o sistema, ele colapsou. A gente brinca que ele começou a colapsar lá nos anos 90, porque você teve uma primeira adesão ao sistema tributário no Código de 1966, que foi incrível, toda a construção do nosso código, que foi recepcionado pela nossa Constituição em 1988, nossa Constituição Cidadã. Mas aí nos anos 90 você tem PIS, COFINS e vários outros tributos que começou a dar um colapso ali no sistema. Então, não, precisa reformar, a carga tributária está alta, é muito difícil, a pessoa não sabe. Aí veio estratégias como Simples, para poder simplificar e unificar minimamente a cobrança, mas não a legislação, não a competência. E agora a reforma, ela promete colocar tudo num sistema único, numa lei complementar só, e etc. Qual que é a grande questão? A transição. Pois é, essa transição é que está tirando o sono de muita gente, Sim. né?
Por quê? Porque você vai ter que, inevitavelmente, conviver com os dois sistemas. Então, se antes, né, o que que a reforma faz, em resumo? Ela altera duas coisas fundamentais. A tributação passa a ser no destino e não mais na origem. Na origem. Então, antes você tinha a cobrança, ou melhor, a arrecadação no local da sede ali da empresa, salvo em algumas exceções, e agora vai tudo para o consumidor final, fica aonde tem o mercado consumidor. Então, isso é uma grande, por si só, já é uma grande revolução na forma como se arrecada e o que cada município e estado vai arrecadar com a reforma. E a outra mudança é que antes você tinha ISS, que era de competência municipal, Imposto sobre Serviços, e ICMS de competência estadual, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e você tem o PIS, o COFINS e IPI, que é da União. E agora você vai ter tudo isso junto no IVA dual. Por que chama de IVA dual? Porque você tem IBS, unificando ISS e ICMS, e você tem a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, unificando o PIS e o COFINS. Não necessariamente o IPI, né, que a promessa era de unificar o IPI, mas aí a reforma pega e traz o imposto seletivo, que é esse imposto que ele age na extrafiscalidade. O que é extrafiscalidade? Quando eu quero induzir na sociedade um comportamento. Então, em tese, o imposto seletivo ele só vai incidir sobre aqueles tributos que são, ou melhor, sobre aqueles itens que são prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde. À saúde. O que é preocupante, porque hoje em dia é quase tudo. É verdade. Agora, muita gente se questiona com relação à implantação em si. Nós temos essa fase de transição e algumas pessoas ainda se confundem. Começa agora em 26, vai ser em 28, em 32. Quando efetivamente ela começa e quando ela é concluída? Eu gosto de dizer que, para quem não quer ser pego de surpresa, a reforma começou ano passado. Já começou. Já começou. Porque o prefeito, o gestor ou o empresário que ainda não parou para analisar tudo que vai mudar na empresa dele com a reforma, ele já está atrasado. Mas, efetivamente, na legislação, ela começa em 2026. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, que está bem aí... Bem aí já. A gente já tem o primeiro impacto. Thaisa, o que seria esse primeiro impacto? Para municípios, eu entendo que a integração da nota fiscal nacional, com certeza essa é a maior revolução, porque antes... Muda tudo, né? Muda tudo, porque antes cada município tinha o seu sistema de arrecadação do seu ISS, com suas regras, obviamente, todas respeitando o Código Municipal, que respeita a Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei que rege o ISS. Ok, mas ele tinha suas regras, tinha seu layout de nota, tinha sua forma de agir, tinha seu dia de arrecadação, de vencimento, e agora ele tem que integrar no modelo nacional, que vai ser muito parecido com o que a gente já tem hoje na nota do MEI, né? O layout em si, a carinha da nota, vai se parecer muito, mas qual que é a diferença? É porque a pessoa vai emitir a nota por lá, então o dado vai estar integrado. Antes, quando eu fazia uma emissão de nota fiscal, ela ficava ali no município, ela só era levada a outro fisco, ao fisco estadual, ao fisco federal, no caso de uma fiscalização, no caso de um cair-malha, ou no caso da gestão pública na prestação de contas lá no tribunal, né? E agora não, ela vai ser automaticamente transmitida. Então isso significa mais transparência? Sim. Uma melhor gestão? Sim. Mas também bem mais fiscalização, tanto nas contas públicas como no contribuinte. O setor produtivo, o setor privado, já se antecipou? Já buscou se adaptar, se adequar a tudo isso? No caso da nota fiscal de serviço, o setor privado ele depende que o município se adapte primeiro, né? Quando a gente está falando já da nota na Cefaz, né? A Cefaz ela já está mais à frente com as alterações. Agora, algumas questões elas precisam ter, na verdade, no sistema interno de contabilidade das empresas, porque a gente já vai inaugurar em 2026 com o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços que a reforma traz, que futuramente vai substituir o ISS e o ICMS. Thaís, e qual vai ser a alíquota? 1%. Então, minimamente, a gente já tem de impacto esse 1%. Só que o governo, né, federal promete que esse 1% é uma alíquota teste. Então, o que a gente quer com esse IBS? A gente só quer aferir a capacidade de arrecadação desse imposto, podendo tudo que... Por exemplo, a empresa que pagou esse 1% a mais, cumprindo as regras
da reforma, se ela tiver toda organizadinha, ela compensar com PIS e COFINS e podendo até, se não tiver créditos a compensar, podendo inclusive pedir o ressarcimento, né? Acredito que vai ficar muito na mesa, até porque o que fica, já tem a previsão que é para destinar, para organizar o conselho do IBS, que vai gerir essa competência compartilhada entre estados e municípios. Então, para 2026, a gente tem, em tese, um aumento de 1% na carga tributária, que pode ser compensado, então não necessariamente a empresa vai pagar, mas ela vai ter que declarar. E é isso que os empresários eles têm que ficar bem ligados, que uma coisa é a obrigação principal. Todo mundo, às vezes você é liberado da sua obrigação principal. Quando você tem uma imunidade, quando você tem uma isenção, você tem um desconto, quando você tem uma anistia, você não teve que pagar. E você foi liberado dessa obrigação principal. Mas da obrigação acessória, a gente nunca é liberado. A gente tem que declarar, mesmo quando isento. Então, eles precisam reorganizar o sistema interno de contabilidade, de organização, de nota, até se isso de alguma forma for impactar no fluxo de caixa, né? E eu acredito que tem muita gente que está aí atrasado, sem nem saber que isso está acontecendo. E muita empresa tem sistema de contabilidade próprio. O contador, o contabilista precisa estar atualizado. Algumas empresas têm os dois, tem o advogado tributarista e tem o contador. E aí? Douglas, essa é uma das minhas maiores preocupações com a reforma, porque qual é o custo invisível da reforma? É o custo de conformidade. O que a reforma traz? Nessa promessa de simplificação, ela aumentou a base de incidência, então serviços, itens que não eram tributados antes passam a ser amplamente tributados, então ela aumenta a base dela de incidência e ela melhora, né, todos os mecanismos de fiscalização. Obviamente que isso tem um fundo, é para evitar a evasão fiscal, é para evitar que ocorra a sonegação. Só que o que a gente sabe é que hoje, na maioria das empresas brasileiras, essas que são as de pequeno porte, que faturam ali até seus 4 milhões anuais no máximo, né, são empresas que ela não tem um contador dentro da empresa, que não tem como pagar um advogado tributarista para estar assessorando ela dia e noite, e que ela precisa, às vezes, reter algum valor, que aquele valor que ela deixava para pagar só depois de imposto, fazia até parte do fluxo de caixa dela. Então, quando ela não tem mais essa opção de não declarar no dia, quando ela não tem mais essa opção de ser desorganizado, de não dar entrada, de não dar saída, ela pode realmente ter uma dificuldade em lidar com isso, porque ela precisa obedecer algumas normas e vai impactar diretamente no preço, né? Então, assim, o que hoje, lá no escritório, a gente tem conversado muito com os nossos clientes, dito assim, não existe mais planejamento tributário puro, que era aquele planejamento onde você pegava, qual é o teu faturamento, qual é a tua entrada, qual é a tua saída, deixa eu simular isso aqui no lucro, no simples, no lucro real e no lucro presumido. Esse planejamento tributário puro, de fazer só essas simulações de cenários, ele não atende mais a nossa demanda de hoje. É preciso que se faça um diagnóstico dos fornecedores, é preciso que entenda se aquela empresa ela está no início da cadeia, se ela age como indústria, se ela está no meio da cadeia, se ela é um distribuidor, se ela está no final da cadeia, no setor de serviço. E dependendo da relação dela, da onde ela está e da forma como ela pode ou não aproveitar os créditos, ela vai ter impacto no preço. Bom, o setor produtivo enfrenta dificuldade, com certeza. E o setor público? Também. Como é que estão as nossas prefeituras? 224 prefeituras no Piauí. Estão preparadas? Não. A resposta é não, por um dado do próprio governo. A gente tem o acompanhamento, né, dos entes públicos na adesão da nota nacional, que já seria o primeiro passo para o município. Qual é o primeiro passo? Qual é a realidade? E qual é a realidade disso? Hoje dos 224 municípios, se você abrir agora a pesquisa que a gente, atualizada do dia, pode ser que amanhã altere, porque eles estão alterando em tempo real, a gente só tem 104 municípios que já estão conveniados. Então tem 120 aí. Tem 120 que ainda no escuro. Que não fizeram nem o primeiro passo, que era fazer um termo de adesão à nota fiscal nacional. Então, ele não caminhou ainda nem para pensar como é que ele vai integrar esse dado. Se ele vai querer integrar o sistema local, que é minha recomendação, pelo menos no primeiro ano, para você não sair logo no primeiro ano passando tudo,
e ficando sem nenhuma gestão e controle, né? Obviamente que não é isso que o fisco diz, né? A intenção é, usa o emissor nacional, que vai ser mais fácil, você não trabalha com integração, mas para o município, no âmbito do ISS, isso pode dificultar a arrecadação dele e sim ter uma evasão fiscal direta. Então, pelo menos no primeiro ano, as metrópoles, todo mundo está optando por integrar. Só que a integração é um segundo passo. É quando você já está conveniado, já assinou o termo de adesão, já respondeu todos os formulários necessários com a CNPJ e a CPF lá junto com o prefeito, junto com o gestor, e aí você passa todo o manual de integração para a sua programação fazer uma integração de dados, né? E hoje a gente tem que nessa integração, já fazendo esse trabalho, já avançado na programação, a gente só tem cerca de 90 municípios. Então, assim, tem uns que até fizeram a adesão, mas ainda nem começaram a integrar. A maioria nem sequer fez a adesão. Cerca de 90, 94 estão parametrizando e apto mesmo, dizendo, se for amanhã eu consigo começar. Não tem mais do que 3. Agora entramos na contagem regressiva. 1º de janeiro está bem aí. E aí quais são, digamos assim, as penalidades para quem não chegar no Réveillon com tudo nos conformes? A partir de janeiro diz que o município ele pode perder transferências voluntárias e também ter aplicação de multa, né, conforme a capacidade contributiva então dele. Não é só questão, assim, não é só multar, tem a perda também de algumas transferências. Mas... E alguns municípios dependem exclusivamente disso, né? Sim, mas assim, o que eu acho que é mais importante é o município entender que a reforma é uma realidade, tanto para o município quanto a empresa. A gente ainda tem um cenário de pessoas negacionistas, né? Que dizem, não vai acontecer não, está mudando de mar, não vai ser assim, não acredito, ele só vai voltar para trás, quando se mudar o gestor, o governante, o presidente volta. A reforma é uma realidade. A Receita Federal do Brasil já gastou muito em tecnologia, em treinamento, em teste. Então, por mais complexa que ela seja, ela está aí. Então, não vai voltar. O passo 1 é fazer, eu digo assim, o passo 1 é primeiro capacitar, né? O servidor, o fiscal, ele tem que estar capacitado e entender o que muda no serviço dele, até para ele poder orientar melhor o contribuinte. Mas passo 2, pelo menos assim, da pressa, é fazer o termo de adesão e realmente fazer a parametrização do sistema local. Muitos municípios tinham um sistema arcaico, que nem era online, que nem era digital, que nem funcionava o web service. Então, ele está mais atrasado, porque ele vai ter que fazer talvez uma licitação ou uma dispensa para poder ter uma tecnologia melhor que seja possível de integrar, né? Então, assim, uma das críticas da reforma é porque é uma reforma que pretende unificar um modelo para ser usado no Brasil todo, mas a gente tem vários Brasis. Né? Então, assim, uma exigência... Realidades diferentes. Então, uma exigência que às vezes é muito simples para um município, né, do Sudeste, é complicada às vezes para um município muito pequeno, que está distante do centro, que não tem mão de obra qualificada, que não tem tantos recursos para contratar essas assessorias. Então, cada um, em termos de municípios e em termos de empresas, cada um está com as suas dificuldades. A grande verdade é que quando me perguntam assim, inclusive no âmbito empresarial, mas qual é o impacto da reforma para mim? Aí eu pergunto, mas você é o quê? Você é indústria? Você é comércio? Cada setor tem um impacto, você é serviço. Né? Eu sou serviço, tudo bem. Mas dentro do serviço, você é profissional liberal, você é serviços de medicina, você é educação, você é setor de eventos. Eu sou advogado, como eu sou. Beleza, mas você sendo um escritório de advocacia, você é do simples, você é do lucro real ou você é do lucro presumido? Então, não tem como você fazer uma análise do impacto desassociada. Simplista, né? Simplista. Por quê? Porque uma empresa, independente do setor que ela esteja, em tese a reforma vai ser boa para a indústria. Muito em tese, porque a indústria que não era incentivada vai ser até boa, mas a indústria que já tinha vários incentivos não vai compensar. Provavelmente. Os incentivos regionais eram bastante significativos para Vai sofrer, né? Mas ok, em tese era para ser boa para a indústria, né? Mas o que a gente tem aqui? Independente do porte da empresa, ou melhor, independente do nicho da empresa, se era uma empresa que já operava no lucro real,
em tese, é uma empresa mais organizada. É uma empresa que o gestor já entendeu que ele faz fluxo de caixa, que ele faz DRE, que ele tem demonstrativo, que ele tem nota de tudo que ele compra, que ele tem nota de tudo que ele vende, e ele já entendeu o que a reforma traz, que é a compensação ampla de créditos. Então, ele consegue realmente tributar só em cima do valor agregado. Não é à toa que o nome do tributo é IVA, é Imposto sobre Valor Agregado. Então, é como se a gente fosse tributar somente em cima do lucro, que é o principal crítica do sistema atual, quando um imposto ele está agindo na própria base de cálculo dele, né? Então, se a empresa ela já tem um grande porte, ela tem, por mais que ela vai ter sim dificuldades, vai ter que rever a precificação, vai ter que fazer ficha técnica dos seus produtos novamente, mas ela já está assessorada, ela já compreende um pouco do novo sistema, né? Agora, quando é uma empresa pequena que nunca falou disso, ela vai ter mais dificuldade de conformidade. Doutora Thaís, eu não sou especialista na área, mas eu já comecei a entender que o negócio é complicado. Sim. E o que muitos empresários já passaram por aqui, e a gente participa de alguns eventos, encontros, reuniões, a gente sempre ouve essa preocupação, os dois sistemas vão permanecer por um bom período. Quer dizer que o empresário vai pagar dobrado? Talvez. Porque você sempre vai poder compensar, mas a pessoa precisa conseguir fazer isso. Então, vamos lá, só fazendo aqui uma linha do tempo. A reforma ela começa em 2026, oficialmente, e ela encerra para as empresas em 2032. Então, 2033 é o nosso primeiro ano de tudo funcionando somente com o IBS. Por que eu falo que ela encerra para as empresas em 2032? Porque para os municípios e a forma como as transferências serão feitas, dura aí uma confusão até 2078. Então a gente tem 50 anos. Mais de 50 mais anos. De 50 a gente anos. tem mais de 50 anos de transição aí de método, de sistema para um outro. Mas o grosso da reforma, vamos falar assim, que impacta realmente o contribuinte e a sensação do preço é agora de 2026 a 2032. O que a gente tem? Eu tinha falado, né? IBS em 2026, 1%. Quando eu vou para 2027, eu já tenho a CBS na alíquota cheia e o IBS continuando a 1%. E aí, nesse ano, eu já vou ter... a CBS não vai aumentar minha carga tributária, além desse 1%, porque eu vou excluir o PIS e COFINS e, em tese, a alíquota que era referente a PIS e COFINS vai toda para a CBS. Então, vai ser só outro nome, mas vai ser o mesmo valor. Essa é a promessa. A gente já sabe que não é assim, porque na hora que você vai para o sistema de compensação de créditos, no novo modelo... no modelo anterior, por exemplo, a gente, quando ia fazer uma compensação de PIS e COFINS, independente de quando a pessoa da minha cadeia produtiva, ela tinha pago efetivamente de PIS e COFINS, por exemplo, uma empresa do Simples, que ela paga lá um PIS e COFINS bem pequenininho, eu, do lucro real, podia compensar aquele crédito numa alíquota cheia, né, na alíquota cheia do PIS e COFINS. E agora não, eu só posso compensar efetivamente o que o outro pagou. E eu ainda vou ter que ser fiscal dele, porque eu só vou poder compensar quando ele já tiver pago. Porque o que acontecia muito é que na operação ficava o crédito, mas a pessoa depois sonegava e não pagava. Então o outro tinha um direito ao crédito que efetivamente não tinha, estava lá na operação, mas que tinha uma inadimplência. Então, agora o sistema ele foi feito para você não ter mais essa inadimplência. Então, em tese, nominalmente, a carga pode até não aumentar já em 2027, mas a forma como ela é trabalhada e o fluxo de caixa já vai ter alteração. Aí a gente vai para 2028. Em 2028, começa o primeiro baque, assim, para estados e municípios. Porque você vai ter de 2028 a 2032... a alíquota do ICMS e a alíquota do ISS caindo 10% ao ano. E, dessa forma, a alíquota do IBS sendo cobrada gradativamente. A ideia é que o que baixe da alíquota de um, aumente da alíquota do outro para o sistema, para quê? Para garantir a mesma arrecadação, sim. Mas a gente sabe que isso pode acabar tendo uma sobreposição, né? Porque de toda forma, obviamente, o que a pessoa pagou de ISS, ela vai, em tese, vai poder compensar de IBS, mas isso vai depender muito da contabilidade dela e do quanto ela está organizada e do regime que ela está. Bom, a reforma vendeu duas coisas, ou pelo menos o povo entendeu assim.
A primeira foi a simplificação dos tributos. Sim. A segunda foi de que poderia haver uma redução de tributos. Vai ocorrer isso de fato, os dois? Olha, a primeira coisa que... Ou até acrescentando mais uma coisa, a reforma vendeu mesmo essa questão da redução do tributo? Ou foi o Brasil que entendeu assim? Foi o Brasil que entendeu, ela nunca vendeu isso. Ela vendeu a simplificação e o princípio da neutralidade. E aí é muito importante a gente entender o que é o princípio da neutralidade. E o que é? Em um aspecto raso, neutralidade tributária para a reforma é dizer, a carga não vai aumentar. Ela não vai diminuir, mas ela também não vai aumentar. Ela vai continuar do jeito que sempre foi, num sistema mais simplificado. De forma profunda, o princípio da neutralidade é a gente falar o seguinte, que a tributação, ela não deve interferir na economia. Logo, por que foi alterado da origem para o destino a arrecadação? Porque quando uma indústria, uma empresa for se estabelecer num local, ela tem que escolher se estabelecer lá porque tem melhor segurança, porque está perto do mercado consumidor, porque é uma cidade urbanizada, porque é bom para ela estar, e não porque lá ela tem uma redução. Não por incentivos e absurdos. Não por incentivos absurdos, porque o que o princípio da neutralidade ele critica é dizer assim, ó, você foi para o sul do Piauí abrir uma indústria, porque você teve um incentivo, mas aí só o que você gasta no transporte até chegar no porto para exportar, aquele incentivo foi repassado para a cadeia da mesma forma. Então, ela vendeu que talvez até diminuísse, porque em tese a indústria ela poderia se reestruturar num local onde a logística dela é melhor para que o produto seja mais barato, certo? Então, assim, o em tese é esse. Pode até, mas isso em quanto tempo? Porque as indústrias que já estão formadas, elas não vão mudar de lugar agora, depois que ela já está lá, talvez sirva para as novas. Então, ela prometeu isso, que não haveria um aumento e que ela tinha por base o princípio da neutralidade, que era para dizer que a tributação, ela não ia mais interferir no mercado, porque tanto fazia o local onde tivesse cada empresa. Então, assim, a simplificação, ela cumpre após os 7 anos de transição. Eu entendo que o sistema, ele colapsa bastante para depois ele realmente simplificar e estabilizar. Quanto ao aumento da carga, eu realmente prevejo um aumento de carga. Óbvio que quem se antecipa, se organiza e olha as oportunidades, pode até ser que consiga algum tipo de redução, como sempre conseguiu, com planejamento tributário legal. Então, as oportunidades, elas existem, as brechas da lei existem, então tem... Agora, também... Cair do céu não cai, né? Não cai do céu, não vai ser fácil assim. Até porque você vai precisar que empresas que não tinham alguns custos passem a ter, porque elas vão ter que entender o local delas e talvez façam alteração de regime. Por exemplo, se eu estiver dentro do Simples, porque o Simples foi mantido com a reforma. No Simples, quando a gente faz as simulações, todas que eu já fiz até o momento, eu percebi que quando a pessoa continua pagando pelo Simples, em tese ela não vai ter um aumento de carga, vai meio que só substituir o nome do que ela já pagava. Mas, talvez não seja, dependendo da situação do tipo de empresa que ela tenha, não seja interessante ela recolher o IBS e o CBS por dentro do Simples. Por quê? Porque aí ela vai ter um menor crédito para dar para a próxima pessoa da cadeia, né? E aí isso pode fazer ela perder mercado. Então, de fato, a questão da tributação vai ter que ser analisada nos aspectos de mercado, nos aspectos de quem é meu fornecedor, para quem que eu vendo. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente também como é que vai ficar o Piauí, né? A partir dessa implementação da reforma. Vai aumentar a arrecadação, vai diminuir, mas isso a senhora vai responder depois de eu mandar um recadinho aqui para os nossos apoiadores, as empresas que nos apoiam, que nos incentivam, que nos patrocinam, empresas e instituições. Então vai aqui um alô, muito carinhoso para o pessoal da Estrada Mob, uma empresa que está aí no Piauí, no Maranhão, prestando serviço na área de transporte de colaboradores e que é talvez a empresa de maior porte dentro do estado. Nós queríamos também mandar um alô para o pessoal do Senac e do Sesc, que são duas instituições que prestam serviços
relevantes ao comércio e aos comerciários do estado do Piauí. Também a AproSoja lá na região sul, na região ali dos Cerrados, a região dos municípios de Ribeiro Gonçalves, de Sebastião Leal, enfim, todos os municípios que formam ali a região dos Cerrados piauienses. Também a Léo Madeiras, a Elo Engenharia, o Movimento Empreender Piauí, o MOVE, na presidência do Marcelino Lopes, também a Automaster e a Pneubec, a Hotsat do amigo Júnior, que está inclusive agora com um produto novo no mercado, que são os climatizadores da Climate. Aliás, novo não, já faz um bom tempo que ele coloca esse climatizador à disposição do piauiense, do nordestino e do Brasil, mas agora fabricado aqui mesmo em Teresina, viu? A linha de montagem aqui na nossa cidade de Teresina, na capital do Piauí, a gente fica muito feliz com isso. Isso coloca a nossa indústria num patamar sempre mais elevado, gerando emprego, gerando renda, isso é muito bom. Nós queríamos também mandar um alô para o pessoal da Socimol, do Grupo Claudinho, que dispensa qualquer tipo de comentário, porque é uma empresa consolidada, a Socimol. Também a Pax União, 52 anos no mercado, prestando serviço naquele momento que a gente mais precisa. Toda família, quando perde um ente querido, fica desnorteada. Pelo menos a minha família ficou assim. Quando meu pai morreu, eu fiquei assim, com as mãos na cabeça, sem saber por onde começar. E esse é um serviço que a Pax União presta para todo o nosso estado e também para o Maranhão. Temos o SESI, temos o SENAI e temos o Centro das Indústrias do Piauí, CIEP, e a gente só tem uma palavra a dizer: gratidão por vocês existirem e por nos apoiarem, tá bom? E se você recebeu esse link, tá aqui acompanhando a nossa conversa, eu não falo de entrevista, que é só um bate-papo bem informal, a gente brinca, a gente sorri, a gente conta piada, né? Sim. E a gente fica muito feliz que você está assistindo, e eu sei que muitas pessoas receberam esse link através de um amigo, de um grupo que participa, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a inscrição agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a divulgar o nosso canal. Manda esse link para os amigos, para o grupo do condomínio, da associação de moradores, do trabalho, da igreja, manda até para quem você não gosta, porque certamente essa pessoa também merece ficar bem informada sobre a reforma tributária. Eu tinha perguntado para a senhora, para você, Por favor, para você, sobre os efeitos, impactos dessa reforma na economia do Piauí. O Piauí vai aumentar, vai diminuir? Quais são as expectativas? Olha, A arrecadação que eu estou me referindo. sim, em termos de arrecadação, eu acredito que a arrecadação vai aumentar sim por vários aspectos. Primeiro, porque a reforma ela foi feita para evitar sonegação. Então, se você constrói um sistema que ele está mais digital, com mecanismo, até com inteligência artificial, com cruzamento de dados, de malha, você está tirando prática, inclusive com um instituto que a gente nem comentou ainda, que é o Split Payment, fazendo com que a pessoa realmente pague e não deixe para depois. Então, se você, por si só, quando você é mais efetivo em cobrar e fiscalizar, você vai arrecadar mais. E a reforma também, ela aumentou a base de incidência, né? Então, antes você não tinha nenhum imposto, além do imposto de renda, incidindo sobre aluguéis. Você vai ter o aluguel da pessoa jurídica. Então, você tinha algumas discussões de streaming, né? Então agora você não tem mais, tudo é tributado pelo IVA. Você também tem, por exemplo, o maquineta de cartão de crédito, que era no local da sede, então agora não tem mais tem uma discussão histórica, mas agora não tem mais discussão nenhuma. Então o IBS vai ficar no local do mercado consumidor. Do consumo, né? Então, assim, a minha preocupação sempre porque quando eu penso que é no local do destino, e eu olho assim, mas os grandes centros urbanos não estão aqui, estão fora. Mas também tem muita coisa que já podia ficar aqui que não ficava, né? Então a gente tende sim a ter uma elevação de arrecadação. A maior preocupação hoje está em olhar para o conselho, né, que vai gerir, que é o conselho que vai gerir o novo IBS nessa questão compartilhada de estados e municípios, mas vai ter o representante do estado do Piauí e vai ter representante dos municípios também. Agora, a gente está falando de arrecadação de tributos, a gente está falando de empresa, a gente está falando de município, e
o grande ou o maior interessado nisso é o consumidor mesmo, né? Lá na ponta, o consumidor vai sentir? Provavelmente. Porque naquele momento, principalmente nessa etapa de transição, vai ter alguns momentos que você realmente vai sentir que assim, consegui aqui ter um aproveitamento bom de crédito e então dá para eu baixar o valor do produto. Mas essa é uma escolha do empresário. Então talvez ele não baixe, talvez não baixe no primeiro ano, talvez ele sinta primeiro se esse aproveitamento de crédito vai realmente permanecer, se isso daí, se o aproveitamento de crédito que ele teve está sendo suficiente para compensar a alteração do fluxo de caixa. Porque a preocupação diária principalmente do pequeno empresário é o fluxo de caixa. É o cara que às vezes tem até um bom faturamento, mas está sempre apertado. Chega o dia de pagar e não tem como pagar. No dia 20 lá que ele recebe a guia delezinha do Simples, ele, mas eu ainda tenho essa conta. E às vezes escolhe pagar com um pouco de multa, com um pouco de juro. Então, quando você já paga na hora da operação, e esse dinheiro que era do tributo nem vem mais para o seu caixa, então ele não gira mais para você, ele gira para o Estado. Ele não gira mais para você. Isso pode ter uma complicação de fluxo de caixa. Então, a gente não consegue precisar se esse empresário, se ele, eu fiz um bom aproveitamento de crédito. Então, em tese, ele conseguiria repassar um valor mais baixo para o consumidor final. Mas é uma escolha dele, dentro da gestão dele, do fluxo de caixa dele. E se ele vai fazer isso no primeiro ano, no segundo ano, conforme a precificação. Então, a verdade é que a gente vai ter que esperar o mercado se autorregular, né? Se autorregular. Para algumas atividades, por exemplo, para a advocacia, a gente já prevê um aumento. Né? Mesmo que a gente o Conselho Federal conseguiu nos colocar lá na lista, né, de ter redução de alíquota em 30%, isso ainda aumenta muito do ISS que o advogado era acostumado a pagar. Então, que era de 5%. 5%, né? Então, o setor de serviços todo, porque o que acontece é o seguinte, se fala que o setor de serviços era subtributado, o que ninguém do setor de serviços concorda. Então, sempre tem historicamente essa briga de dizer o setor de serviços é subtributado, porque a alíquota é só de 5%, enquanto que o comércio é muito tributado, e outras, a indústria é muito tributada, porque tem alíquotas maiores, né? Então, quando você coloca todo mundo no mesmo patamar, é normal que alguém sinta, sim, até uma sensação de redução, mas grande parte, né, vai sentir um aumento. Doutora, uma outra coisa bem interessante aqui, a gente falou que a maioria dos municípios, quase a totalidade deles, ainda não estão devidamente preparados para essa reforma. Sim. Né? Como é que se justifica isso? Nós vivemos num mundo tão antenado, tão conectado, tão assim, digamos assim, que a comunicação tá na ponta, no momento da explosão da inteligência artificial. Isso vem sendo debatido desde, 5, 6 anos que a gente vem falando em reforma, né? Uhum. Lá atrás da exigência da reforma, depois digamos assim, da discussão da reforma, depois da votação da reforma. E ainda tivemos mais esse período aí. Como é que se justifica isso? Olha, é aquele mal do brasileiro, de deixar tudo para a última hora. Eu não tenho como justificar de outro jeito. Não, né? Olha, uma coisa que eu gosto de dizer muito, primeiro, mas dá vem algumas considerações. A gente, inclusive, assim que foi publicado o texto da reforma, teve várias matérias assim, reforma histórica, reforma tributária histórica, que já vinha sendo discutida há 60 anos, finalmente é votada. Ok, ela até podia estar sendo discutida há 60 anos e foi votada, mas o texto que foi votado, ele não estava em discussão há 60 anos. O texto que foi, finalmente, o texto que foi aprovado, ele é um substitutivo de várias PECs. Então, assim, o texto final, ele não tramitou nem uma semana para ser, de fato, aprovado, se a gente for parar bem para perceber. E aí você tem lá a emenda constitucional de 2023, e a lei complementar, ela só veio sair em 2024, e uma das principais legislações, que é o PL 108, que inclusive vai falar da proporcionalidade dos anos, né, que a receita tem que ser proporcional para equiparar a arrecadação dos municípios, ainda está em trâmite.
Então, a verdade, eu também justifico muito, assim, o município não ter corrido à frente, que ele assim, poxa, eu faço o quê? Se ainda tem lei complementar para sair, se tudo é conforme lei complementar, se eu ainda não tenho todos os manuais, os próprios manuais de integração dos sistemas. As alíquotas ficaram ainda por muito tempo, né, em dúvida. Na verdade, a alíquota de referência ainda nem saiu. Ela ainda vai sair. O que a gente tem hoje é já na plataforma da reforma, lá no site do governo, uma calculadora da reforma, onde ele já está colocando lá umas alíquotas, que já é de 27%, já colocando para a gente, que é para esse olhar que eles estão tendo, né? Porque eles mesmos estão colocando lá, para você já fazer simulações de valor de produtos e serviços. Preparando a cabeça de todo mundo. Exatamente. Né? Mas no fim das contas o brasileiro deixa as coisas para a última hora. Então, assim, agora, é 1º de janeiro. O que é 1º de janeiro chegou, né? Acho que todo mundo com suas obrigações e com suas prioridades, e essa é a verdade. Eu senti isso até dentro do meu próprio escritório, que já trabalha com tributário. Você já tem toda uma agenda, um cronograma e uma prioridade, a reforma veio e você teve que abrir a agenda para colocar. Mas brasileiro é assim mesmo. Eu particularmente, a minha família em particular, digo eu porque eu que tomo a decisão lá. E deveria ter tomado a decisão. Nós tivemos 5 anos para tomar uma decisão e nós tomamos no último mês. Então eu acho que a explicação vai por nós aí. Nós estamos igual à Previdência, porque uma vez eu tive que fazer uma cirurgia e me afastei por 3 meses do trabalho. Você sabe que com 15 dias de afastamento já entra para o INSS e por aí vai. E aí eu tinha que fazer a minha como é que chama? Tem que ir no perito do INSS, Sim, né? fazer a perícia. Fazer a perícia. E você acredita que marcaram para o último dia dos 90 dias? Rapaz, então não é só o brasileiro, não. Não. O INSS também, o sistema também. Mas o INSS nunca foi um exemplo de eficiência mesmo. Então. Nunca. Os velhinhos que o digam. Sim. Bom, a gente falou aqui de reforma tributária, a gente falou da implementação dessa reforma, a gente já tomou conhecimento de que ela começa efetivamente em 1º de janeiro, que nessa linha do tempo ela vai sendo implementada 28 e conclui 32 para o setor privado, e que para o setor público são mais 50 anos, até 2078, né? Bom, a gente vai encerrar aqui essa questão da reforma e agora nós vamos conversar um pouco com a doutora sobre a senhora mesmo, sobre você mesma. Você já disse aqui que é lá do interior do Maranhão, de Lima Campos. Não é aquela cidadezinha próxima de Pedreiras? Exatamente. Teve uma época que era tudo colado, era a mesma cidade e foi emancipada. Exatamente, emancipou de Pedreiras. Pois então, ela é maranhense, veio para cá estudar, e gostou, e foi ficando, e se formou, e montou escritório. E aí, como é que tá a doutora hoje? Tá casada, tá solteira, tem filhos? É isso que a gente quer saber. Namorando. Tá namorando firme. Firme. Teve um tempo aí, foi muito tempo para preencher essa vaga, mas parece que agora ela foi né? verdadeiramente preenchida. Olha as coisas melhorando. Que coisa bacana. 2025 foi um ano para mim realmente assim muito especial, né? Porque eu abri o escritório lá em 2017 e aí trabalhei um ano sozinha, depois fiz uma sociedade e no final do ano passado, para o início desse ano, eu desfiz essa sociedade, né? E que foi uma sociedade ótima, gerou frutos, mas a gente decidiu que, enfim, eram propósitos diferentes. E então esse é o meu primeiro ano, no meu novo ano, assim, para mim é como se eu tivesse com carreira solo, né? O rebrand da marca desse momento. Então foi um ano de muita mudança, né? Um ano de muita mudança, a gente mudou a sede do escritório. Graças a Deus, a minha equipe, que é muito forte, assim, eu tenho meus advogados que estão comigo desde o começo. A gente até brinca quando olha já para o escritório, com todo mundo na sua sala, os setores bem formados, o pessoal que cuida de empresa, o pessoal que cuida de prefeitura, o pessoal, até a gente brinca, os assessores para assuntos aleatórios, a minha contabilidade própria, administradora. Então, quando a gente tem todo esse desenho desse time, diz assim, nossa, a gente correu bastante, mas tudo deu certo. E quem quiser acessar os seus serviços, acessa por onde? Principalmente pelo Instagram, né? Porque se abrir a minha página lá no Instagram, o @Thaisa
cavalcante.adv, então lá na bio tem nosso contato, mandar um direct, né? E vai ser muito bem recebido lá no escritório para tomar um café com a gente, para falar de tributos. Pois bem, como a doutora está namorando e namorando sério. Era segredo até hoje. Era segredo, né? Quer dizer que não apresentou ainda para a família? Não, para a família apresentou. Já foi em Lima Campos? Já foi em Lima Campos. Já sabe o caminho. Já sabe o caminho. Então, quando a gente fala de família hoje da doutora Thaisa Cavalcante, ainda são os pais, os irmãos. 9 irmãos. 9. Que meu pai trabalhou bem. Você me antecipou aqui que assim como eu e o Vitor Hugo, você também... Sua caçulinha de... Sou, como o papai fala, que é a raspa do tacho, né? A raspa do tacho. O Vitor Hugo já diz isso também. Pronto, pois porque o papai teve 2 casamentos, então no primeiro casamento ele teve 7 filhos, e aí a primeira esposa dele faleceu, e quando ele encontrou minha mãe não tinha filhos, falou que eu quero ter meus filhos, aí teve o primeiro, veio os gêmeos, e aí depois, Tadeu e Thiago, meus irmãos queridos também, e aí veio ele, eu quero porque quero ter uma menina, e deu certo, aí veio eu, para encerrar aí os 10 filhos do seu Daniel Cavalcante. E você, professa que fé? Sou evangélica, frequento a igreja Angelim, né? E assim, quando me perguntou quem é você, eu esqueci de falar, filha do seu Daniel, filha da dona Helena e filha amada de Deus. Não tenho dúvida, já fui de outras denominações, a minha viagem espiritual aí foi grande, mas acabei... Que bom que foi espiritual mesmo, né? Sim, e respeito muito, né, todas as outras denominações, mas escolhi a fé cristã para professar, para seguir, para frequentar, e eu sei que, inclusive nesse ano, assim, que foram muitas mudanças acontecendo, se existir uma coisa que é constante, é a presença de Deus e a provisão de Deus em todos os momentos. E sem Ele ninguém vai para frente. Jamais. E o que representa Deus para você mesmo, assim, na essência, o que é Deus? São várias palavras, paz, pertencimento, base, mas até na terapia a gente sempre é indicado, né? Eu faço terapia há muito tempo, a ter uma memória afetiva, né? De quando você tá muito triste, e aí você tem que ter uma memória gostosa, afetiva, que você pensa naquilo e aquilo te traz tranquilidade. Isso até às vezes um gatilho bom para quem tem crise de ansiedade, conseguir sair de um momento ali meio de baixa. E aí a minha memória afetiva, o pessoal às vezes lembra do dia do casamento, do dia da formatura, e eu vou te falar, a minha memória afetiva, eu tenho ela desde que eu era criança. Uma memória boa que eu tenho é que quando finalmente meus pais construíram o meu quarto, eu passei a ter quarto na minha casa, ali com 5 anos de idade, aí eu tinha medo de dormir sozinha no meu quarto, e toda noite se revezavam meus irmãos mais velhos, ou meu pai e minha mãe, a ler a Bíblia ilustrada para crianças. Eles são evangélicos também? Meu pai é católico e minha mãe é protestante. Mas todos cristãos, né? Então, convivem bem. E aí, se revezava para ler essa Bíblia ilustrada. E nessa Bíblia ilustrada, tinha uma figura de Deus, assim, aquela manta branca, grandona, olhando para o mundo, né? E desde então, eu me imaginava deitadinha no dedo de Deus, ele me fazendo carinho, né? Então, assim, era uma imagem lúdica que eu tinha quando era criança, quando eu tinha pesadelo. Quando eu tinha 10 anos e minha mãe adoeceu, eu fiquei em coma, foi um momento bem difícil para nossa família. Então, todos os momentos difíceis, e até hoje é isso. Então, Deus para mim é esse ser imenso, que apesar de eu ser tão pequenininha, ele me coloca no dedinho dele e me faz carinho. Isso é lindo, essa experiência que você relatou agora, mas foi um momento lúdico, né? E depois da Thaisa já feita mulher, você teve alguma outra experiência? Como é que foi esse contato com Deus? Foram vários contatos, assim, ainda quando eu tinha uns 19 para 20 anos, que eu frequentava outra igreja, que ficava aqui no Ilhotas, teve aqueles retiros, né, do encontro com Deus, você faz ali 3 dias de imersão. Eu já fiz. Pronto. Face a face com Cristo, eu fiz. Isso, foi bem interessante. Então, em um desses encontros, eu tive, assim, uma experiência muito, muito especial de batismo com o Espírito Santo, de muita imersão, foi muito bom. Depois desse período, por várias coisas da vida, eu me ausentei muito, assim, do vida espiritual, e foi quando eu fui frequentar todos os credos, cristãos e não cristãos, e ter várias experiências, até que há uns 3 anos, meio que eu tive esse resgate, né, que, assim,
passei a frequentar, disse, não, eu vou voltar para a igreja, vou procurar um lugar para eu frequentar. E aí todo domingo eu ia em uma para ver onde é que eu gostava. Até que quando eu cheguei na igreja Angelim, eu acho que eu tive depois de uma pregação, assim, da minha pastora Flávia, que eu admiro muito, eu falei assim, nossa, eu acho que aqui é o meu lugar que eu vou poder me reconectar, vou poder aprender. Mas, sinceramente, as maiores experiências que eu tive com Deus foi na estrada. Porque como eu viajo muito e vou para vários municípios, Piauí, Maranhão, e vivo viajando, o meu Google Maps, ele marca que ao ano eu dou quase o equivalente a 2 voltas na Terra. Do tanto que eu viajo. Então o pessoal mora onde? Vou dentro do carro, estou sempre viajando. E muitas vezes na estrada, sozinha, ouvindo um louvor, Deus fala claramente comigo, assim, fez eu mudar literalmente de rota várias vezes para me proteger. Então, são essas. Eu acho que a experiência com Cristo é diária. A gente sempre pensa que é o extraordinário, o dia da imersão, o dia do evento, o dia da pregação, são dias importantes que são marcantes. Mas a experiência com Cristo, ela é diária. É ter Deus ali no ordinário do teu dia. Mas você disse uma coisa certa. Realmente a nossa vivência, a nossa convivência com Deus, o cristão tem esse relacionamento diário. Uhum. Quando eu perguntei com relação a esse encontro, como é que foi esse momento, é porque comigo também, coincidentemente, foi num encontro que a gente chama lá na Igreja Batista de Face a Face com Cristo. E eu coloco ele como referência porque foi um resgate na minha vida. Um resgate. Me tirou do mundo e me trouxe para perto dele, né? Para debaixo do manto dele. Uhum. Então, mas sem dúvida nenhuma, todo dia, toda hora. O dia que eu venho de carro, eu venho ouvindo louvor. Hoje eu vim de moto com o Vitor Hugo, mas eu o tempo todo pedindo a Deus proteção. E é um tipo de oração. Conversar com Deus e pedir proteção é orar também, né? Sim. Então é assim, eu fico muito feliz de saber que você também é uma cristã. E eu relembrava, né, que eu tive numa palestra sua, muito tempo. Que eu não conseguia lembrar direito onde, né, mas a tua presença é muito marcante também, a tua eloquência, a tua forma de expressar o teu conhecimento é muito convincente. Naquela época nem havia ainda passado a reforma, era tudo uma expectativa do que poderia vir, né? Mas você já estava inteirada, já estava atenta, conectada e hoje está dando esse show de informação para a gente aqui, exatamente porque você não leu nada sobre a reforma e veio aqui falar, você vem vivenciando paulatinamente todo esse processo e vai vivenciar até 2078 e adiante ou mais, né? Ou mais. E agora eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui, por ter nos esclarecido tanta coisa, a mim pessoalmente, mas eu acredito que também quem está ali do outro lado, empresários, prefeitos, cidadãos, todos aprenderam um pouquinho mais sobre essa história da reforma, que é difícil até de explicar, né? É difícil até de explicar, mas que a gente aprende, vai aprendendo, né? Por exemplo, essa questão do até 2078 eu não sabia, fiquei sabendo agora, mas fiquei também por dentro um pouco dessa linha do tempo, que é muito importante. Tem gente que acha que tudo vai acontecer no ano que vem, né? E não é assim, tudo é paulatinamente. Muito obrigado, Thaisa Cavalcante. Eu queria dizendo Carvalho, mas é Cavalcante. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui, tá? Eu que quero agradecer, foi um prazer esse bate-papo e ainda para mim com essa cereja do bolo de poder publicamente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Para o prefeito, para o empresário, só quero dizer que a reforma é uma realidade, mas ela também traz muitas oportunidades. Então eu gosto de dizer que na crise tem uns que choram, outros vendem lenços. Então eu prefiro traçar o cenário para a pessoa entender a seriedade e depois com o tempo a gente ir amenizando os planejamentos tributários que a gente tem feito no escritório. Já fazendo a transição ano a ano, o que impacta no seu produto em cada ano, 2027, 2028, então assim, antecipação é poder. Mas só queria realmente agradecer, me colocar à disposição de vocês, toda vez que o Businesscast precisar, toda vez, né, que todas as empresas parceiras precisarem, a gente está aqui completamente à disposição. Se me deixar aqui 5 horas falando direito tributário, eu amo. É um assunto de fato difícil, tem um desafio didático muito grande, então 1 hora seria impossível
falar de tudo, mas a gente pode falar pacientemente do que for mais relevante. Então, em suma, de fato, só agradecer a minha equipe, o meu time. Hoje a gente tem mais de 30 colaboradores lá no escritório e se a Thaisa está aqui hoje, se a gente pode estar aqui, eu tive essa vivência, esse conhecimento, é porque tem um time e uma equipe muito forte por trás desse nome. Ninguém vence sozinho, né? Trabalhando dia e noite e me ajudando, inclusive, a compreender todo esse cenário. Então, assim, a minha equipe é sem dúvida, meu principal agradecimento. E eu vou encerrar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, com uma frase de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, para quem não lembra, para quem não recorda, foi um arcebispo de Olinda e Recife, que foi muito conhecido no Brasil todo pela sua luta, sobretudo no período da ditadura militar no Brasil. E ele teve aqui em Teresina, eu ainda iniciando na minha carreira, me mandaram entrevistar Dom Helder Câmara e eu fui nervoso, sem saber o que perguntar para ele, muito mais maravilhado em estar na presença dele naquela época do que no meu lado jornalístico. Mas a entrevista rolou, deu tudo certo, e eu perguntei para ele sobre a crise que o Brasil vivia naquela época, crise já econômica, crise política. E ele me disse uma coisa que eu quero encerrar aqui com essa frase dele. Ele disse, meu filho, ele falava bem manso, disse, meu filho, é na crise que a gente cresce, sim, é na crise que a gente se renova e é na crise que a gente se conhece. Então é com essas palavras de Dom Helder Câmara que eu fico por aqui. Muito obrigado, Thaisa. E você já sabe, toda semana a gente tem um encontro. Até lá.